Olá, esse é o Pedra Angular e nessa semana nós vamos continuar na série Assim Diz o Senhor, falando a respeito dos profetas do Antigo Testamento. E falaremos hoje a respeito do profeta Daniel, um dos chamados profetas maiores. O profeta Daniel, apesar do seu ofício profético, também se destacou especialmente pela função de ser um grande estadista, um grande administrador. O profeta Daniel, um profeta chamado exílico, exerceu o seu ofício na Babilônia. Entre os anos de 606 aproximadamente e o ano 535, o profeta Daniel, um dos membros da família real da tribo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia, junto com o reino do sul. E nesse lugar, nessa terra estrangeira, o profeta Daniel, então, emite os seus oráculos e também se destaca pela sua grande inteligência e sabedoria na administração. Inteligência e sabedoria essas recebidas da parte de Deus. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Porém, Daniel, ao chegar na Babilônia, recebe um novo nome. Daniel recebe o nome de Beltesazar, que significa Bel protege o rei. E nesse lugar, exilado na Babilônia, Daniel se destaca pela sua grande inteligência, pela sua grande habilidade em administrar e também pela sua capacidade de interpretar sonhos. Capacidades tais dadas por Deus. E nesse lugar, então, Daniel desempenha um papel de autoridade. Daniel se destaca e encanta a todos na Babilônia pela sua grande capacidade de inteligência e de interpretação. Nesse momento, eu quero falar com você a respeito da estrutura do livro do profeta Daniel. O livro contém 12 capítulos e esses 12 capítulos vão contar basicamente 6 histórias e 4 visões. E é justamente a respeito dessa estrutura que eu quero falar com você nesse momento. E no tocante a essas 6 histórias, a primeira delas fala a respeito de Daniel e seus amigos na corte do rei Nabucodonosor. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego são apresentados ao rei. E é justamente esse o tema do capítulo 1. No capítulo 2, uma outra história, a segunda história, é o sonho do rei Nabucodonosor. A terceira história, o ídolo de ouro, aquela grande estátua de aproximadamente 27 metros, construída por Nabucodonosor e que traz à tona um assunto muito importante: o martírio daqueles 3 amigos do profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram condenados à fornalha de fogo porque não aceitaram se submeter ao rei Nabucodonosor. E com relação à terceira história, a condenação de Sadraque, Mesaque e Abidnego à fornalha de fogo, eu quero ler com você aquilo que está escrito em Daniel no capítulo 3, entre os versículos 15 e 18. Assim diz o Senhor: Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Meu irmão, minha irmã, que história extraordinária. Esse texto nos mostra que aqueles 3 jovens levaram o seu amor, a sua devoção, a sua fé em Deus até as últimas consequências. E nessa sequência de histórias, na quarta história, no capítulo 4, o texto retrata a loucura de Nabucodonosor. A quinta história, no capítulo 5, fala a respeito da festa que o rei Beltesazar promove.
e nessa festa algo extraordinário acontece. A Bíblia vai dizer, lá em Daniel no capítulo 5, a partir do versículo 5, que uma mão aparece escrevendo palavras na parede. Eu quero ler esse texto com você. Daniel capítulo 5, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, num lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. No versículo 6, então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. No versículo 25 do mesmo capítulo 5, e o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel Parsim. E essas palavras do versículo 25 são palavras de juízo, palavras que traziam a condenação do rei Belsazzar, as consequências daquele ato, do ato de zombar com as coisas sagradas de Deus, havia trazido um grande juízo sobre ele. O reino dele havia chegado ao fim. E na próxima história, no capítulo 6, talvez seja o capítulo e a história mais conhecida desse livro, que é a história de Daniel na cova dos leões. Eu quero ler aquilo que está escrito em Daniel 6, versículo 1. Assim diz o Senhor: Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. E no versículo 26, faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Pois bem, esses 2 textos revelam o motivo pelo qual Daniel havia sido levado à cova dos leões. Daniel escolheu não se contaminar, escolheu não se dobrar diante de outros deuses. E esse último versículo, versículo 26, fala a resposta de Deus diante daquilo. Daniel, ao não se prostrar diante de outros deuses, foi condenado à cova dos leões. E ali, naquele lugar, Deus selou a boca daqueles leões e nada aconteceu a Daniel. Como consequência, o Deus de Daniel, o meu e o teu Deus, ele foi adorado, exaltado e glorificado, mesmo em uma terra estrangeira. Além dessas 6 histórias, nós temos também, complementando o livro do profeta Daniel, 4 visões. E a primeira dessas 4 visões é a visão das 4 feras. Lá no capítulo 7, Daniel tem um sonho espiritual e ele enxerga ali 4 animais. E esses animais, cada um deles representavam um daqueles reinos daquele tempo. A segunda visão fala a respeito de um carneiro e um bode, que representavam, respectivamente, o reino Medo-Persa e o reino da Grécia. A terceira visão, lá no capítulo 9, fala a respeito da profecia das 70 semanas, que apontavam para a vinda do Messias e também para o final dos tempos. E a quarta visão, entre os capítulos 10 e 12, fala a respeito dos últimos dias. Meu irmão, minha irmã, a parte dessas 6 histórias e dessas 4 visões, nós temos aqui um testemunho de alguém que escolheu não se contaminar. Nós temos aqui o testemunho de pessoas que deram a sua vida em favor de Deus, que preferiram morrer a ter que se dobrar diante de outros deuses. E trazendo isso para os nossos dias, nós aprendemos que o amor a Deus deve ser colocado em primeiro lugar. Eu e você, diante de circunstâncias desafiadoras, precisamos nos lembrar quem é o nosso Deus, precisamos nos lembrar do grande amor e fidelidade que Ele tem para conosco. E dessa forma, precisamos responder também
com o amor ao próximo e com fidelidade ao nosso Deus em tudo que formos fazer. Bem, nós encerramos assim a série Assim Diz o Senhor, e nas próximas semanas nós falaremos a respeito do discurso profético, do sermão profético de Jesus, contidos entre os capítulos 24 e 25 de Mateus. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.